Ele falou com Oséias através da crise familiar que Oséias estava passando. E ele falou com Amós através de um cesto de fruta. E nesses dias ele está falando conosco através da sua palavra. Em Romanos 8,17 diz: se somos filhos, então somos herdeiros, e portanto co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. O sofrimento que você está passando, talvez você que está nos assistindo, eu quero dizer a você que você também vai participar da glória do Senhor, vai participar da vitória do Senhor. E nós precisamos entender, irmão, que a Bíblia não é para acreditar somente em algumas palavras, mas é para acreditar nela toda. Se está escrito, é porque é verdade. Ah, Alex, mas você não sabe o que eu estou passando. Não, eu não sei. Vamos trocar de problema? Quer trocar de problema comigo? Não tem como trocar de problema, mas eu quero dizer uma coisa: que o Deus que sonda os corações, Ele conhece você, meu irmão. Ele conhece você, minha irmã. Ele sabe do que você precisa. Aí você fala: mas então por que eu estou passando? Eu vou responder para você: não sei. Tem coisas que a gente não vai saber, irmão. Às vezes a gente quer achar resposta para tudo na nossa vida, mas tem coisas que Deus não vai falar. Existe aquele clichê que fala assim, né? Na hora da prova o professor fica quieto. É ou não é? Mas na hora da nossa aprovação, o Senhor está sondando o nosso coração para ver que lado que nós vamos pender. Porque Israel, quando estava tudo bem, de repente começava a se pender para os deuses estranhos e pronto, se contaminava tudo. E no versículo 2 ele diz: e agora nesses últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro. Quem já recebeu herança aqui sabe o que é, como que é. Eu sei o que é herança, porque eu recebi uma herança da minha mãe e foi muito bom. Tem abençoado muito a minha vida, tem sido glorioso para mim, a herança que ela me deu. Mas isso não chega nem perto da herança que Cristo conquistou por nós na cruz do Calvário. Esvazia aí agora a sua mente de coisas materiais. Esvazia a sua mente de casa, carro, dinheiro, emprego. Esvazia agora a sua mente. Agora enche a sua mente daquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário por mim e por você. Enche a sua mente aí e dizer: eu estava perdido e Ele me encontrou. Eu estava andando em trevas e Ele colocou uma luz dentro de mim. Eu estava condenado a passar a eternidade longe de Deus, e Ele me chamou, Ele me envolveu com laços de amor, e por isso eu sou filho dEle. Isso é herança. A herança que Cristo conquistou por nós, porque muitas das vezes a nossa mente ela nos pega e quer nos enganar. Porque quando fala em herança, o que logo a gente pensa? Dinheiro. O que a gente pensa? Em bens materiais. Nós precisamos de dinheiro? Sim, precisamos, como o Guto acabou de dizer aqui. Mas eu quero dizer a você que o reino de Deus é muito mais que dinheiro, cara. É muito mais que comida, é muito mais que bebida. O reino de Deus é para ser vivido. O reino de Deus é para dizer: Senhor, eu não consigo enxergar isso. Eu não consigo enxergar ainda isso que o Alex está falando. Mas eu quero enxergar. Eu quero que a tua palavra seja encarnada em mim. E quando o pastor falou essa palavra, uma chave virou dentro de mim. A palavra precisa estar encarnada em você para que comece a sua vida a funcionar. Há dias atrás eu tinha uma tese que não existe uma lista para que a gente venha acreditar na palavra, mas mediante
essa frase que o pastor falou, eu troquei essa tese. Existe uma lista sim. A lista de que a palavra ela precisa ser encarnada na minha vida para que eu possa acreditar que eu sou herdeiro de Cristo, independente das circunstâncias, independente do que os meus olhos carnais estão vendo, eu sei em quem eu tenho crido. Eu posso passar pelo vale, irmão, da sombra da morte, mas o Senhor diz: eu estou contigo. Você pode não sentir, porque a Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram que Ele é o Salvador, o Redentor, aquele que me livrou da morte, aquele que me deu a graça de poder dizer: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Amém? Ser herdeiro com Cristo significa que através da fé em Jesus, os cristãos compartilham da herança celestial, prometida por Deus, incluindo a vida eterna e a presença de Deus. Mais uma vez eu quero dizer a você, o inimigo, esse problema na nossa vida já está resolvido, ok? Já está resolvido. Jesus já derrotou Satanás na cruz do Calvário. Não fica dando ênfase para ele. Não fica dando, e o diabo isso. E o diabo, não é a gente mesmo. É a gente mesmo. Por muitas das vezes a nossa incredulidade não nos deixa a palavra virar carne na nossa vida. Não é o diabo, é a gente mesmo. Porque você leu lá na Bíblia: agora eu sou herdeiro de Deus. A primeira herança que eu herdei, qual que foi, Alex? Em ti, Abraão, será bendita toda a família da terra. Amém? Você e sua família é bendito. Bendito, aleluias. Incluindo a vida eterna e a presença de Deus, é uma declaração poderosa de que os cristãos são considerados filhos de Deus e herdeiros de tudo que pertence a Cristo, incluindo o reino de Deus. Sabe, às vezes quando se fala assim, filho de Deus, tá bom, sou filho de Deus. Mas quando isso vira carne em nós, há um poder tão grande dentro de nós, há uma força, que assim, a gente não precisa fazer força para acreditar. Eu não preciso fazer força para acreditar que eu sou filho de Deus. Não preciso fazer força, porque eu sei o que Ele fez por mim. Eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei o que Ele fez por mim. E cada um de nós, se nós colocarmos isso diante de Deus e falar: Senhor, faz a Tua palavra virar carne em mim. E automaticamente você vai começar a ver as coisas diferentes. Hoje a Andréia estava fazendo almoço, eu falei: Andréia, você não tem uma percepção que às vezes a gente vê num âmbito diferente o reino de Deus como outras pessoas de fora vê? Tem gente que não acredita, irmãos. Tem crente que não acredita na palavra. Você acredita em negócio? Tem crente que não acredita na palavra. Ele só fala, ele só tem o conhecimento, mas ainda ela não virou carne dentro dele. Conhecer algo é uma coisa, mas você viver com aquilo dentro de você 24 horas é outra coisa. Vamos lá para a herança. O que será que eu herdei? Porque para você herdar, o testador ele tem que morrer, correto? Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. O nosso Deus ele é vivo. Herança celestial. Essa herança não se limita a bens materiais. Coloque isso na sua cabeça. A pessoa que é abençoada não é aquela que tem um carro, um carrão, uma casona. Isso daí o ímpio também pode ter, irmão. Uma pessoa abençoada, como é bom, cara, você poder dizer: eu sou abençoado, e saber que você é.
Isso é muito bom. E eu tenho certeza que você também está sentindo isso aí no seu coração. Porque não tem nada a ver com bens materiais. É você poder ter paz interior. É você saber que há alguém velando por você todos os dias. Há alguém que te ama. Você pode, imaginar que um Deus que mesmo sabendo como nós somos, Ele nos ama de verdade? Aqui na terra é assim, se você pisa na bola com alguém, sei lá, eu aqui. Não, mas você não falou que me ama? Não, eu te amo. Não, sei lá, eu aqui. Até o perdão vir, vai um tempo. Mas Jesus não, Jesus ele é uma linha constante de amor. Se você erra, Ele te ama. Se você acerta, Ele te ama. Errou amanhã, te ama. Errou depois, te ama. Errou depois, Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Ele ama você. Então essa herança não está limitada a bens materiais, mas se refere às bênçãos espirituais e promessas divinas, como a vida eterna, a comunhão com Deus e a participação no reino celestial, compartilhando com Cristo. Assim como um herdeiro compartilha da riqueza e do poder do falecido, os cristãos, como co-herdeiro, compartilham da herança de Deus. Segundo, a graça e misericórdia. Irmãos, eu vim aprender o que é graça quando eu comecei a caminhar com o pastor Caetano. Porque até então, graça para mim era algo muito limitado, sabe? A graça era o favor imerecido de Deus. Era isso, a graça para mim. Mas quando eu conheci realmente de verdade o que é a graça ela vai além da cruz. É depois da cruz que a graça começa a se revelar a você. É depois da cruz que você vê um Deus que não é o que Ele te abençoa, não é pelo que você faz, mas é pelo que Ele fez lá na cruz do Calvário. Ele não te perdoa porque você, Jesus me perdoa. Não, Ele te amou primeiro, por isso que Ele te perdoou. E o legal de conhecer a graça é que você não precisa fazer para Ele te abençoar. Ele já te falou que você já é abençoado nas regiões celestiais com toda sorte de bênção. E você precisa acreditar nisso de uma maneira tal que em meio à circunstância, mas eu não estou vendo, mas eu creio. Eu não estou vendo, mas eu não estou sentindo. E quem falou que é sentir? Cristianismo não é sentir, irmãos. Cristianismo é crer, mesmo em meio às dificuldades, em meio àquela notícia ruim. Eu não sei o que eu faço. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele vive. A graça e misericórdia, a condição de cordeiro, é o presente da graça de Deus, não algo que se conquista por mérito próprio. Eu não estou aqui em cima por mérito próprio, eu estou aqui em cima pelo que Ele fez por mim na cruz do Calvário. Não é porque você ora mais, porque você lê mais, porque você jejua mais, porque você vem mais na igreja. Não tem nada a ver com as suas obras. Tem a ver com as obras de Cristo na cruz do Calvário. É o que Ele fez, irmão, para que ninguém se glorie. É o que Ele fez. Aleluia. Terceira, promessas cumpridas. A herança em Cristo é baseada nas promessas divinas feitas a Abraão e cumpridas em Jesus, que nos torna participantes dessas promessas. A autoridade do reino. A ideia de cordeiro também implica em autoridade e participação do governo do reino, Cristo, tanto aqui na terra quanto no futuro. Cristo está no passado, está no presente, está no futuro. Nós precisamos entender que o Deus a qual nós servimos, para Ele não existe tempo. Ele não está preso no tempo, somos nós que estamos presos no tempo. Alex, mas
Estou esperando há tanto tempo a minha bênção. Quando você colocar no seu coração que você já é aí que virou carne em você. Ah, Alex, mas eu tenho pedido tantas coisas para Deus. Esses dias eu ouvi alguém dizer assim: mas viu, se Deus sabe o que eu preciso, então por que eu tenho que orar para pedir? Olha, se for para orar só para pedir, não precisa orar não. Não precisa orar não. Agora, se for orar para você adorar, para você bendizer, para você reconhecer quem é Deus, para você reconhecer quem é você com Ele, aí a oração é válida. Não que é pecado pedir. Não, a oração não é monólogo, que é onde é só eu que falo. Estou lá 2h30 orando. Eu lembro uma vez, eu era de uma... Não vou falar de qual igreja que é, tá bom? Não vai queimar o irmão. Eu era de uma determinada igreja, e essa igreja tinha o costume de os irmãos chegar, os irmãos da frente, os líderes, chegavam, tinha uma cadeirinha aqui, e eles se prostravam a orar. Eles prostravam lá a orar. E aí o irmão chegou, se prostrou lá, e começou a orar. E 10 minutos, e 20 minutos, e a igreja orando. E 40 minutos, e 1h, e 2. Eu falei, louco, rapaz. O irmão está na graça do poder mesmo, hein? Aí fui lá. O irmão, vai começar o culto. Nossa, o irmão dormiu orando. A igreja 2 horas orando, o irmão dormiu de joelho. Toda vez que eu vejo ele, eu falo: irmão, vai dormir não, né? Nunca mais eu esqueci. Não é o tanto que você ora, é o tanto que você acredita naquilo que você orou. Porque às vezes nós oramos, e quando levantamos, com uma só palavra, nós colocamos tudo por terra, aquilo que nós oramos. Se você pediu a Deus, fica tranquilo. Deus não é como Ele... Bom, para alguns Ele faz isso, né? Para o novo convertido, por exemplo, o novo convertido chega na igreja, já é abençoado, e já recebe o batismo com o Espírito Santo, e aí a pessoa que está lá 10, 15 anos, puxa, olha, chegou, já recebeu, eu estou aqui, nem recebi nada ainda. Sabe por quê? Porque você já é maduro. Deus não precisa ficar toda hora para você falando o que Ele vai fazer na sua vida. Se Ele já disse, fique em paz, irmão. Fique em paz, descansa. Ele prometeu. Pode até vir um acusador falar: e aí as suas promessas, cadê? Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei. Deus não vai ficar para você todo momento igual criança. Ó, tá chegando a vez. É masoquista Deus, então, ó, tá chegando. Tá chegando. Tá chegando. Tá chegando. E nada. Eu só preciso crer que eu só vou receber quando eu estiver preparado para receber aquilo de Deus para a minha vida. Amém? Você acredita nisso? Que Deus, Ele só vai dar o que você realmente quer e precisa quando você estiver preparado? Ah, mas já faz 5 anos. Para Deus isso não é nada, irmão. Para Deus isso não é nada. Mas na hora certa, quando você receber, você vai dizer: eu sabia que no momento certo o Senhor ia fazer isso que fez na minha vida. Amém, irmãos? Aleluia. Quarto, superação do pecado e da morte. Estou falando do tipo de herança, hein? A herança em Cristo também inclui a superação do pecado e da morte. Ou seja, irmãos, eu quero dizer algo para você. Jesus, eu quero dizer algo para você. O pecado na vida do cristão já está resolvido. Já está resolvido, irmão. Toma posse dessas verdades. Porque quando você diz, já foi resolvido na cruz do Calvário. Quando Jesus disse assim: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está consumado. Pronto.
Eu não tenho que ficar remoendo coisas erradas que eu fiz lá atrás, e nem as que eu vou fazer na frente. Eu devo olhar para a cruz, o autor e consumador da minha fé, aquele que me perdoou, que me redimiu, que me limpou, que me transformou e me chamou de filho. É isso. Porque quando você toma posse dessas verdades para a sua vida, o inimigo vai te acusar do quê? Do que, Alex? Mas não está resolvido, cara. Vai lá falar com Deus lá. Não é comigo mais, não. É isso que você deve fazer. Não aceite acusação mais sobre a tua vida. Você não está mais debaixo de acusação, como o Guto falou. Você não está mais debaixo de acusação. Isso precisa virar carne na sua vida. Amém? É tão leve andar assim, cara, é tão leve andar sem acusação, que mesmo como o Guto falou, parece que tem alguém te olhando, que olhe mesmo. Parece que tem alguém te acusando, que acusa, problema seu. O meu problema com Cristo já foi resolvido lá na cruz do Calvário. Aleluia. Então, o pecado já foi resolvido, a morte também, irmão. A morte espiritual já foi resolvida. A única morte, talvez, se Cristo voltar antes, né? Alguns serão arrebatados e não conhecerão a morte. Mas a morte espiritual já foi resolvida. Já fomos ligados novamente com o trono da graça. E isso a gente não perde mais. Tudo bem se você crê, você que está nos assistindo, você talvez no nosso meio aqui, alguém acredita que perde a salvação? Tudo bem, irmão. Está tudo bem, tudo resolvido. Eu acredito que não. Porque parece que as pessoas creem mais na obra de Adão do que na obra de Cristo. Adão, ele perdeu o que Deus deu para ele. Mas o segundo Adão, que é Cristo, conquistou para nós para sempre a salvação. Eu não fico argumentando com pessoas daquilo que eu creio. Porque assim, eu tenho o discernimento seguinte: quando alguém vem conversar comigo para perguntar alguma coisa, logo eu tenho discernimento. Se aquela pessoa quer debater comigo ou se ela quer aprender. Se ela quer debater, irmão, Deus abençoe, cada um anda na luz que tem e vamos louvar ao Senhor. Faz igual o pinguim de Madagascar, sorria e acene, sorria e acene, e está tudo bem, irmão. Eu prefiro andar na luz que Cristo revelou ao meu coração. Você pensou se fosse aquele negócio de perder, essa perdi agora. Agora eu estou salvo de novo. Já ganhei aqui 5 segundos, já perdi de novo, olha que coisa. Agora, essa oração que eu fiz a Deus 5 minutos atrás me fez ganhar a salvação de novo. Olha, que bati no meu filho, perdi a salvação de novo. Já pensou se fosse assim, cara? Mas é a luz que Cristo nos dá, amém? Em resumo, ser cordeiro com Cristo é uma bênção extraordinária que nos conecta à riqueza da herança celestial de Deus, com base na fé e na graça de Jesus. Presta atenção, sempre quando eu vou ministrar oferta aqui, eu sempre digo assim: irmão, Deus não vai te dar dinheiro se você não souber administrá-lo. Não vai, não vai. Eu ouvi um pastor um dia dizer assim: você não tem problema, você tem falta de sabedoria. E quando nós aplicamos isso para a nossa vida conjugal, financeira, todas as áreas da nossa vida, nós vamos saber administrar aquilo que Deus coloca na nossa mão. Porque às vezes não tem aquele cara, olha, eu ganho 20 mil e não dá. E o cara ganha 2, 3 mil e dá e sobra. Por quê? Porque ele sabe administrar aquilo que Deus deu para ele.
Se ainda Deus não prosperou na sua área financeira, é porque você tem que pedir: Deus, faz virar carne na minha vida a tua palavra, me dê sabedoria para mim administrar aquilo que o Senhor coloca na minha mão, Senhor, que eu não venha gastar com coisas supérfluas, mas que eu venha gastar naquilo que realmente, Senhor, é bênção para a minha vida. Irmãos, eu nunca pensei que eu ia andar de avião na vida, sabia? Nunca. Eu tinha um medo, mas eu queria ir. Vai com medo mesmo. Eu queria. E Deus me deu a graça já de andar quatro vezes, né, André? 4 vezes já, cara. Agora a próxima viagem eu quero ir para a Suíça. Eu e meu amorzinho ali. Vamos para a Suíça tomar aquele chocolate quente, naqueles trem que tem aquela janelona, vendo aquelas paisagens lindas. Mas é porque eu tenho dinheiro? Não. Eu não tenho dinheiro. Mas Deus dá sabedoria. Dá sabedoria para ser realmente aquilo que a gente precisa ser. Amém? Então, quando vocês veem eu indo para a Suíça, vocês vão falar: olha, o Alex um dia falou que ia mesmo, hein? Então, é uma bênção extraordinária que nos conecta à riqueza da herança celestial de Deus, com base na fé e na graça. Irmãos, às vezes nós achamos que há várias formas de agradar a Deus, correto? Às vezes a gente acha: eu vou ler bastante a Bíblia para mim agradar a Deus. Às vezes a gente: eu vou na igreja todo domingo para mim agradar a Deus. Não, às vezes eu vou fazer uma campanha de 665 dias para agradar a Deus. Não, às vezes eu vou fazer um jejum aqui para agradar a Deus. Eu vou fazer uma consagração aqui para agradar a Deus. Eu só conheci um versículo e uma maneira só de agradar a Deus. Você pode fazer tudo isso que eu falei, não é pecado nenhum não, viu? Pode fazer. Mas só há uma forma de agradar a Deus: de acreditar nele, de ter fé nele. Porque a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus se você não acreditar nele. Às vezes tem pessoas que ela consegue acreditar mais na obra dela do que no sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Porque quando alguém disser para você: viu, faz um sacrifício aí para Deus, quem sabe a sua bênção já está quase e você fazendo esse sacrifício, vai vir sua bênção. Sabe o que eu estou dizendo com isso? Que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário não foi suficientemente para me abençoar. Então eu preciso fazer o meu sacrifício para que eu possa ser abençoado. Não faça isso. Eu sempre tenho uma frase na minha mente: é pelo que Ele fez, não pelo que eu faço. É pelo que Ele fez, não é pelo que eu faço. É o que Ele fez lá na cruz do Calvário. É o sangue dele que foi vertido lá na cruz, não o meu. É a obra redentora dele que me faz andar em alegria, em felicidade, em paz, em prosperidade e bênção. É por causa dele. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata quem Deus é, e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar dos nossos pecados, sentou-se no lugar em honra à direita de Deus, o majestoso no céu. Mais uma vez, o versículo 3 de Hebreus, ele diz assim: que depois de purificar os nossos pecados. Como não crer num Deus que perdoa os nossos pecados? Já está resolvido. Está resolvido. Sabe aquela... sabe, por exemplo, você deve... Vamos supor, eu devo 10 mil para o Nelson. É brincadeirinha, não precisa levantar a mão não, irmão. É brincadeirinha. Falou 10 mil. Eu devo 10... Não, eu devo não. Supõe, tá? Que eu deva... deixa eu melhorar aqui, porque senão, né? Vamos supor que eu deva 10 mil reais para o Nelson. Tá bom? E aquilo não me deixa dormir. Eu chego aqui na igreja,
nem consigo olhar na cara do Nelson, porque suponha que eu deva 10 mil reais para ele. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E aí o Zé Luiz fica sabendo lá que eu devo 10 mil reais. E aí o Zé Luiz vai, coloca a mão no bolso, né? E sem falar nada para mim, ele paga a dívida pro Nelson. E eu lá preocupado. Meu Deus, eu devo essa dívida. E agora, o que eu vou fazer? Chega na igreja, a dívida já está paga, hein? A dívida já está paga. Aí eu chego, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Aquela preocupação toda. Até que um dia o Nelson... E aí, Alex, tudo bem? Ô, Nelson, eu vou te pagar. Falei, pagar o quê? Falei, como assim pagar o quê, rapaz? Aquela dívida de 10 mil que eu te devo? Falei, não, irmão, você não deve mais nada, não. Como assim? O Zé Luiz pagou. Pagou. O que eu quero dizer com isso? Que muitas das vezes nós andamos preocupados com os nossos pecados. Mas Jesus já pagou. Ele já pagou. Eu não preciso ficar mais preocupado. Eu posso ficar tranquilo em saber que lá na cruz do Calvário, o sangue de Jesus me purificou de todos os meus pecados. Veja comigo, quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário, quem daqui, ou quem está nos assistindo, estava lá? Quem estava? Ninguém. Mas a Bíblia está dizendo que Ele perdoou os nossos pecados. Então, olha, nós nem existíamos. E Ele já perdoou. Então não carregue aquilo que não é seu, pois Ele já levou sobre si. Amém, irmãos? Como diz o pastor, vocês estão aqui, né? Vocês estão aqui? Precisamos pedir a Deus para que a palavra torne-se vida em mim. Irmãos, a gente vê hoje uma geração de cristãos que tem muita dificuldade com a palavra de Deus. Muita dificuldade mesmo. Muitos não estão lendo a Bíblia. Muitos estão só vendo vídeos, palavras isoladas. Não tem uma base firme na palavra. É por isso que a Bíblia diz, olha, no final dos tempos, tome cuidado para que ninguém vos engane com vãs doutrinas. E muitos cristãos hoje estão sendo enganados por vãs doutrinas, por doutrinas que leva qualquer um. E ele disse assim, como Paulo disse, não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Para Paulo dizer uma coisa dessa, a palavra encarnou nele. Não sou eu que vivo mais não, é Cristo vive em mim. Às vezes as pessoas gostam de dizer Filipenses 4:8, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Mas esquecemos que alguns versículos antes diz, olha, eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é passar aflição, eu sei o que é não ter lugar para dormir, eu sei, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Para um cara dizer um negócio desse, a palavra precisava ter virado carne nele. Que aí ele vai lá no navio, naufrágio, o navio se quebra, eles param numa ilha e de repente estão ali numa fogueirinha esquentando e uma cobra morde o cara ainda por cima. Aí os amigos dele que estão ao redor ali, aquelas pessoas, ih rapaz, você não é de Deus não, hein? Você não é de Deus, porque uma cobra morder você, os caras ficam olhando, 5 segundos para morrer, ficou olhando, vai morrer. Aí ele diz, eu vou viver, porque eu sei em quem eu tenho crido. Talvez na sua vida soar palavras de derrota. Eu não consigo, eu não vou conseguir isso. Eu vou morrer. Não, é diferente. Você vai viver, irmãos. Você vai viver, porque o próprio Espírito Santo habita dentro de você. Você vai viver, amém? Ter a palavra encarnada é viver de fato os ensinamentos e crer sem reserva na obra de Cristo, na graça e na justificação pela fé.
A libertação do conhecimento da palavra vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé, ela vem pelo quê? Ouvir a palavra. Automaticamente que vocês estão ouvindo a palavra, a sua fé está sendo alimentada, o teu espírito está sendo alimentada, e há algo dentro de você impulsionando aquilo, chamado Espírito Santo de Deus, dizendo: é isso mesmo, a palavra de Deus está se tornando carne de uma maneira dentro de mim, que eu acredito nisso, é verdade mesmo. Eu estou passando pelo vale da sombra da morte, eu posso até estar passando, mas eu sei quem está comigo. Em Isaías ele diz assim, acho que é 49 ou 45 capítulo, não sei. Ele diz assim: olha, se eu passar pelo fogo, chama alguma arderá em mim. Se eu passar pelas águas, elas não me submergirão, porque eu estarei contigo todos os dias. Há momentos que Deus não vai nos livrar de passar pelo vale, mas o importante é que Ele vai estar lá conosco. Amém? Ele estará lá conosco. Não se trata de conhecer, se trata de viver. É como eu disse lá no princípio da mensagem. Não adianta você conhecer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso tem que virar carne na nossa vida. A palavra tem que virar carne em nós. Porque quando a palavra vira carne, aí eu sei que eu não vou olhar para a circunstância, mas eu vou olhar para o pastor do Salmo 23, que diz que nada iria me faltar, porque Ele estaria comigo. Houve um momento da minha vida que eu conhecia João 8, 31 e 32. Quem que não conhece João 8, 31 e 32? Se verdadeiramente forem os meus discípulos, e as minhas palavras estiverem em vocês, verdadeiramente sereis os meus discípulos. E no versículo 32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Isso não é? Conhecemos de cor isso. Na minha vida eu tinha um problema que eu corria atrás, que eu queria ser liberto de algo na minha vida. Fiz campanha, subi monte. Acho que os 360 pastor colocou a mão na minha cabeça, né? Jogaram óleo, só não jogaram querosene. Jogaram óleo, jogaram um monte de coisa. Mas um dia eu estava em casa e falei: Senhor, mas como que ser crente desse jeito, Jesus? Como ser crente? Não, alguma coisa está errada. E aí o Senhor me levou a ler João 8,31. Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente os meus discípulos. Tomei posse daquilo, sou discípulo. Mas você só é discípulo se você permanecer fiel aos ensinamentos da palavra. Então conhecerá a verdade e ela te libertará. Irmãos, não foi pela minha força, não foi pela minha força que algo aconteceu naquele dia e eu nunca mais fui o mesmo. Foi uma revelação que Deus trouxe ao meu coração mediante esse versículo. E nunca mais eu tive problema naquela área que eu sempre pedi para Deus me libertar. Nunca mais, nunca mais. Então, como eu disse, se você não conseguir guardar nada ou algumas palavras no seu coração, guarde. A palavra precisa virar carne em mim. A palavra precisa virar carne, porque a partir do momento que ela virar carne, é aí que eu vou viver o novo de Deus na minha vida. E para nós aqui encerrarmos, que às vezes a gente fala que vai encerrar e não encerra. Ter a palavra encarnada é viver de fato os ensinamentos e crer, irmão. Porque existe uma fé natural, né? A fé natural é aquela que eu fui lá no aeroporto, peguei o avião sem perguntar o nome do piloto lá, e era uma fé. Porque é tão doido o negócio
Que assim, você está dentro do avião, fala, Jesus, aqui, Senhor, é o lugar que eu vou mais exercer minha fé. E você está ali no avião. Mas, irmão, hora que ele pega aquela velocidade, que ele levanta aquele bico, você fala, ai, Jesus, agora eu estou mesmo, Deus, agora é na sua mão, agora é na sua mão. Agora é na sua mão, Jesus, que eu estou. Mas é gostoso. Mas é gostoso. Porque ali, irmãos, se acontecer qualquer coisa, aí a palavra precisa estar encarnada mesmo. Aí, rapaz, não pode haver nada de carne, só a palavra na carne. Então nós precisamos entender que Deus, Ele quer fazer a palavra dele se tornar carne em nós. Mais e mais ainda, mais e mais, mais e mais, a ponto de quando o inimigo tentar te persuadir com alguma mentira, você vai dizer, não adianta mais, estou impregnado. Estou impregnado. Falar impregnado eu lembrei agora, irmãos. Tempo atrás eu e a Andréia fomos para Campinas. E paramos numa loja. Ela falou, Andréia, vamos comprar toalha. Compramos 4 toalhas, aquela grandona. Bênção de Deus. Irmão, chegamos em casa para comprar toalha, para tomar banho. A toalha não enxugava. E a toalha soltava um pelo, um pelo. O Rafael fala até hoje, ô mãe, eu não quero a toalha do pelo não, hein? Falei, Andréia, compramos errado esse negócio, não quero nem usar isso daí. Aí fomos esses dias lá para Foz do Iguaçu, andando lá no Paraguai, olha, uma toalhona bonita, rapaz. Falei, nossa, André, essa toalha não é do pelo não. E o cara falou, não é do pelo essa toalha não. Porque o cara nem sabia o que ele estava falando. Aí chegamos, aí ele falou, R$45 cada uma. Eu falei, não, deixa quieto. Eu estava andando, como daqui ali, 30. Vamos pegar 4, André. Peguei 4 toalhas, mas era desse tamanho a toalha, assim, linda, maravilhosa. Fomos tomar banho com a toalha. Não enxuga e solta mais pelo ainda, irmão. Falei, meu Deus do céu, que fazer com isso? Agora a Andréia falou, agora vamos comprar a toalha da M. Martão. Falei, vamos esperar um pouco agora, porque está difícil, velho. Porque não tem como testar, né? O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que às vezes nós somos enganados por doutrinas que muitas das vezes as pessoas vêm colocar na nossa mente, vêm querer nos ensinar. Porque hoje tem a internet, a gente ouve de tudo. Eu não ouço de tudo, eu separo alguns pregadores que eu ouço. Para não haver engano, eu ouço aquelas pessoas, para não ser enganado como a toalha do pelo. Gente, você passa na cabeça assim, parece que eu estou com um cabelo de novo. Aí depois tem que vir passando a outra toalha para tirando o pelo do corpo, cara. É horrível. Quem quiser pode passar lá em casa lá pegar as 8 toalhas. Então, a semente da palavra foi plantada em nosso coração. Amém? Quantos aqui tem a semente da palavra plantada no seu coração? Amém? A semente da palavra foi plantada em nosso coração para germinar e produzir vida e vida em abundância na nossa vida. E que vida é abundância é essa? Eu estava conversando com o pastor ontem à noite e falei, pastor, parece que quando a gente lê alguns trechos da palavra, parece que rios de águas vivas fluem do interior da gente, e quanto mais a gente lê, mais a gente quer, e quanto mais a gente quer, mais aquilo vai transformando dentro da gente, e quanto mais aquilo vai transformando, vai te dando o poder de acreditar de uma forma tão poderosa na palavra, que o diabo tenta persuadir você e trazer o seu passado, te acusar do pecado, mas aquela palavra tornou tão carne na sua vida,
que você vai dizer: não há nada nesse mundo que vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E quando o pastor falou: Alex, você vai trazer a palavra no dia 10, eu logo falei para o Senhor: Senhor, eu não quero falar nada de mim, não quero falar nada daquilo que eu quero, mas eu quero falar aquilo que está no seu coração. Porque estar aqui em cima é uma responsabilidade muito grande, porque nós estamos alimentando a noiva de Cristo. Nós estamos alimentando, porque primeiro o alimento vem para mim e depois passar o alimento para a noiva. E é por isso que o pastor tem muito cuidado de pôr alguém aqui para ensinar a igreja. Então nós, irmãos, temos que dar glória a Deus pelo pastor que temos, que tem nos aberto os nossos olhos através da palavra. Eu louvo a Deus pela vida daquele cabeludo lá. Acho que eu vou dar a toalha do pelo para ele. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pai, é no nome de Jesus Cristo que eu oro nesta noite. E te agradecendo, Deus, pelo Espírito do Senhor que habita dentro de nós. Ah, Pai, como é maravilhoso em saber que o ato que Jesus fez lá na cruz do Calvário trouxe para mim uma herança que não tem nem como mensurar o valor. Mas eu agradeço a Ti, Pai, por enviar o Teu Filho Jesus Cristo nessa terra, para poder abrir o nosso coração. Senhor, eu quero me esvaziar agora de todas as coisas materiais que está dentro do meu coração. E que esse seja o mesmo pensamento da tua noiva nesse momento. Para que esses bens materiais possa dar lugar às bênçãos espirituais a qual nós precisamos. Porque a tua palavra diz, Pai, que as bênçãos elas alcançariam aqueles a quem realmente era filho por direito. E por isso, Deus, em nome de Jesus, todos nós que estamos nesse recinto, todos aqueles que estão também nos acompanhando pelo Instagram, YouTube, Senhor, nós não sabemos, ó Deus, eu não sei qual é a dificuldade da vida dessa pessoa que está me ouvindo, mas que não seja eu, mas a tua palavra vá e produza o fruto para o qual está sendo mandada nessa noite. Senhor, que a tua palavra vire carne em nós, que a tua palavra vire carne em nós, Senhor, em nome de Jesus. Que nós não venhamos ter apenas o conhecimento da tua palavra, mas que nós possamos ir além da cruz, que nós possamos, ó Deus, ser cheio da tua graça, cheio da tua misericórdia, cheio do conhecimento, cheio da unção de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus, para que nós conseguimos vencer a nós mesmos, Senhor, para que nós conseguimos vencer aquilo que nos preocupa, aquilo que muitas das vezes, Pai, a palavra que vem, Senhor Jesus, ao contrário à nossa vida, que muitas das vezes nós aceitamos. Pai, faz virar carne, assim como Jesus, a tua palavra se tornou carne nesse mundo. Jesus, ele se tornou carne, e que a tua palavra possa se tornar carne, porque a tua palavra se tornando carne, se torna verdade absoluta na nossa vida, Senhor.
E nós não vamos estar mais preocupados com coisas fúteis deste mundo, mas nós vamos crer tão somente nas suas promessas e naquilo que o Senhor já determinou para nós. Paizinho, Abba Pai, Paizinho querido, aquele que entrou nessa live nesse momento, Jesus ama você. Jesus ama você. Independente como sua vida está, Ele te ama. Pai, obrigado por ouvir as nossas orações. Muito obrigado, Senhor. E que a Tua palavra vire carne a cada dia. Quando nós não conseguimos crer, que o Teu Espírito Santo possa nos fazer lembrar desta frase: que a palavra vire carne na nossa vida, ao ponto de virar verdade absoluta em nós. Obrigado, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Manifesta do Teu Espírito, do Teu poder na sua noiva, em nome de Jesus. Amém. Guto. Aleluias. Amém, glória a Deus. Amém, irmãos, não precisa se sentar não. Nós temos cantina hoje, amém? Tem, hoje o que é? Irmãos, hoje é cachorro quente, amém? Então, às vezes a gente sai daqui e vai comer em outro lugar, né? Que você abençoe, se abençoe, porque o dinheiro que entra para a cantina é usado no prédio, amém? Então você passa lá no fundo. O Senhor falou com você? Bem, fique atento nos próximos 30 minutos. Fique atento, fique vigilante nos próximos 30 minutos, para que você não perca a semente que o Senhor colocou no seu coração, amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo teu amor, a tua bondade. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é o verbo que se fez carne. E a tua palavra diz que tal qual o Senhor é, nós somos nessa terra. Por isso nós declaramos que nós caminharemos sobre milagre essa semana. Nós caminharemos sobre a tua palavra. Nós desfrutaremos do teu amor, da tua bondade, do teu cuidado, Senhor. Desfrutaremos, ó Deus, da tua paz. Portanto, ó Deus, nós cremos no teu amor e na tua bondade, que a tua graça, que a consolação do teu Espírito, que o teu favor, que o teu amor, ó Deus, repouse sobre cada um de nós, que a graça do teu amor, ó Deus, a graça do Senhor esteja conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Desfrute de uma semana abençoada, amém? Deus abençoe a sua vida. Detona Preços Boa Super... Aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar.